Fala galerinha, professor Manuel aqui falando para vocês. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nas questões de português do SSA 3 da Universidade de Pernambuco, o sistema seriado de avaliação, né, que é aquele sistema de vestibular que é próprio da UPE, que é dividido em 3 anos. Vamos lá dar uma olhadinha agora como a prova de português do SSA 3 ela cobra os assuntos e quais assuntos principais a gente pode dar uma estudada para que a gente possa garantir a nossa vaga no ensino superior. Vamos lá? Diz assim a primeira questão. A primeira questão, pessoal, ela vai trazer um texto falando sobre a poesia concreta. E fazendo a relação entre a poesia concreta, ela vai trazer um anúncio para a gente. No entanto, eu tenho que ficar atento, porque a questão não quer saber se eu sei as características da poesia concreta ou do anúncio que utilizou as características da poesia concreta. Ele não quer saber se eu sei o que é isso. Ele quer saber se eu sei o que o texto quer dizer. Como assim? Olha o texto aí do anúncio. Diz assim, ó: se você for chata, suas amigas perdoam. Se você for brava, suas amigas perdoam. Se você for egoísta, suas amigas perdoam. Agora, experimente ser magra, ou seja, ele faz essa relação dessa disputa que existe entre essas pessoas na sociedade. Mas eu não quero saber, e a banca não quer saber, se você sabe o que é ou não a poesia concretista e o anúncio, que também tem características da poesia concretista. O que ela quer saber, professor? Vamos olhar a questão? Esse é o texto da questão. A questão é a seguinte: analisando algumas relações lógico-semânticas presentes no texto 13, assinale a alternativa correta na letra A. Vamos ver qual é a correta aí. Sentido, pessoal. Ele quer saber sobre o sentido do texto, de algumas palavras do texto. Letra A. No trecho, as experiências concretistas não ficaram restritas à poesia, mas atingiram diversas áreas da sociedade. O termo destacado tem valor concessivo? Claro que não, pessoal, mas não tem valor concessivo. O mas, ele é uma conjunção adversativa, ou seja, é uma conjunção que indica oposição. Quando eu quero me opor a algo que eu já falei no meu texto, eu uso o mas. Então, letra A é incorreta, não é valor concessivo. Ó, percebe? Ele não está falando aí sobre o que é ou o que não é concretista, mas ele quer saber o sentido das palavras dentro do anúncio. Na letra B, o trecho assim, grifou ele, né? Então vai ser sobre ele que a gente vai falar. Muitas das características do movimento concretista, recorrentes na poesia, também aparecem na propaganda. É introduzido por um conectivo de valor temporal, assim indica valor temporal? Claro que não, pessoal. O assim indica concordância sobre algo. Eu falo algo e então depois eu digo assim sendo. Então, quando eu tenho assim utilizado nessa situação, ele não tem valor temporal, pessoal. Resposta incorreta. Letra C. No trecho, tais influências são facilmente percebidas. O segmento destacado, que é tais influências, se refere a ideias subsequentes, ou seja, que vêm depois, que ainda vão ser colocadas no texto? Claro que não, pessoal. Tais influências indica que aquilo que eu estou falando já foi mencionado antes no texto. Esse tais, ele indica o quê? Que eu peguei a ideia que eu já escrevi antes, estou retomando. Então, incorreta a letra C. Na letra D, no anúncio, os enunciados que se iniciam por "se você for" indicam causalidade e a consequência aparece de maneira explícita. Suas amigas perdoam. O erro já começa aí, pessoal, nesse primeiro termo grifado. Se você for, não indica causalidade. Se você for, indica uma condição. Então, o sentido do se você for é uma condição, não a causalidade, que envolve causa e consequência. Não é uma relação de sentido de causa e consequência. Não, pessoal, é uma relação de condição. Se você for. Né? Então, resposta incorreta a D também. E só sobrou, claro, a letra E, que diz assim, ó: no último enunciado do anúncio, agora experimente ser magra, o conectivo agora não tem valor temporal, mas indica uma mudança na linha argumentativa do texto.
Claro que sim, não é, pessoal? A palavra agora ela não tem valor temporal, ou seja, não tem um tempo determinado. Eu não estou falando neste exato momento, naquele anúncio. Ele indica apenas uma mudança na linha argumentativa, ou seja, se você for assim, suas amigas perdoam. Se você for assim, suas amigas perdoam. Entretanto, agora, se você for assim, elas não iriam gostar, que era, no caso, ser magra. Então, esse agora, aí, pessoal, ele não tem valor temporal. Realmente, ele está indicando realmente essa mudança no texto, que ele está indicando que todas as coisas podem ser feitas, menos emagrecer, que iriam causar essa rivalidade entre as pessoas, né? Então, a resposta correta dessa décima na letra E. Eu irei deixar aqui nos comentários, pessoal, um site para vocês darem uma olhadinha em algumas conjunções e nos seus sentidos, porque a gente tem conjunção adversativa, como mas, a gente tem conjunções aditivas, como e, a gente tem condições que indicam condições, como o se, que a gente viu na questão, para que vocês possam dar uma olhadinha e não errar mais, porque a banca da UPE, do SSA, ela costuma cobrar esse tipo de assunto. Vamos lá para a próxima? A próxima questão e última. Vamos lá. A próxima questão da UPE, pessoal, ela vai trazer para a gente um textinho falando sobre a Covid-19. Eu não irei ler o texto completo para gente agora, mas eu irei deixar aqui nos comentários e também na descrição do vídeo o link para que vocês possam dar uma olhadinha na prova do SSA 3 da UPE, para que você possa dar também uma olhada nas outras questões. Ela fala sobre o Covid-19 e como ele impactou na nossa vida, não é? Então, agora vamos lá para a próxima questão, que ela diz o seguinte: releia o seguinte trecho do texto 6. Podemos também passar a nos conhecer, saindo de nós mesmos e aprendendo sobre a vida e culturas diferentes das nossas. É hora de forjar a era da outrospecção, que seria aí o quê? O quarto parágrafo. Considerando que o autor busca aconselhar o seu interlocutor e persuadi-lo a fazer uma ação, que seria qual é a ação que o autor está mandando a gente fazer? Hora de forjar a era da outrospecção. O que seria essa era da outrospecção? É quando eu olho para o outro e não olho para mim. Então, realmente foi isso que as situações que nós passamos durante o ano de 2020 fizeram a gente olhar para a gente e também para o outro, que seria essa outrospecção, uma palavra criada, claro, pelo autor do texto. Conclui-se que essa sequência do texto é de qual tipo, é de qual tipologia. Existem diversos tipos textuais que são diferentes dos gêneros textuais. Irei deixar aqui nos comentários também e no link do vídeo, nas descrições, a diferença entre os tipos textuais e os gêneros e quais são os tipos textuais. Vamos lá. Ele pergunta para a gente, pessoal, que tipo de texto é esse? E o próprio enunciado, ele dá uma dica para a gente, quando ele diz que o autor pretende aconselhar o interlocutor e persuadi-lo. Qual é, pessoal, o tipo textual que faz a gente convencer, persuadir a outra pessoa? Resposta correta, letra A, argumentativa. É claro que é argumentativa, porque a argumentativa é aquele tipo de texto que tenta convencer o outro sobre a sua ideia. Então, o autor tenta nos convencer, trazendo seus argumentos no seu texto. Não é descritivo, não está descrevendo nada, não é dialogal, não temos diálogos, não é injuntivo, porque não tem verbos no imperativo, dando ordem, como uma receita, por exemplo, corte isso, quebre aquilo, mexa aquilo. Não temos esse tipo de verbo nesse texto, por isso que não é injuntivo e muito menos narrativo, porque nós não temos uma construção de uma história. Então, pessoal, vamos estudar, revisando aí os tipos de texto e as principais conjunções, porque provavelmente a banca do SSA 3 da UPE vai cobrar esse assunto no SSA desse ano e também nos anos seguintes, tá certo? Professor Manuel aqui falando para vocês, espero que vocês tenham gostado, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal, deixe nos seus comentários o que vocês querem que a gente possa estar trazendo para vocês nos vídeos, para que assim a gente possa trazer o melhor conteúdo para vocês, tá certo? Nos vemos na próxima, professor Manuel aqui falando para vocês e tchau, tchau!